Galerinha do meu coração, belezinha? Bora aqui para mais um videozinho. Agora vamos começar a falar sobre plano das coordenadas e seus benditos gráficos, né? Eu espero que vocês já estejam acompanhando os vídeos da série, né, aqui de pré-cálculo, ao qual eu também já falei sobre funções, falei sobre seus domínios, suas imagens e afins. Agora nós vamos começar a falar sobre plano de coordenadas ou plano cartesiano, né, graças ao René Descartes. Aqui, putz, Descartes cartesiano, é que o nome dele em latim é um nome parecido com cartesiano, eu não lembro de cabeça, tá? Mas vamos lá. Então, por exemplo, quando eu falei sobre a reta numérica, né, então não é exatamente uma reta e ainda não tem número, né? Vou tentar fazer uma mais bonitinha aqui, ó. Vamos lá. Tá menos torto. Então, assim, quando eu estou tratando de uma reta, eu assumo um determinado ponto, esse, por exemplo, e eu vou assumir ele com o valor de zero. Beleza? Ele é o número zero. Os números à minha direita, eles serão números positivos, 1, 2, 3, 4, por exemplo, e os números à minha esquerda serão números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por exemplo. Né? Não exatamente nessa escala, né? Se for para colocar aqui não tem nem proporção direito, mas enfim, vamos deixar pelo menos dessa forma por enquanto. Só que assim, aqui a gente está tratando somente de um eixo. Estamos tratando só de um eixo da nossa brincadeira. Só que dependendo do que a gente estiver trabalhando, né, precisamos colocar um segundo eixo no nosso gráfico. E é aí que nós entramos com o eixo vertical. Então nós temos o eixo que ele sobe, né? Eixo vertical, o eixo que sobe, o eixo que desce. Não exatamente esse eixo feio que eu estou desenhando, mas é mais ou menos isso. Deixa eu tentar fazer um mais bonitinho aqui. Tá muitíssimo feio. Tá tão torto quanto a minha saúde. Aqui, e aqui eu desço. Olha só, quase saiu reto. Então, agora como é que nós vemos esse bendito desse gráfico? Para cima serão os números positivos. Então nós temos aqui o 1, nós temos aqui o 2, nós temos aqui o 3, nós temos aqui o 4. É lógico que tem eles têm que ter a mesma proporção, o mesmo espaçamento entre cada um deles, né? Porque senão vai estar errado. Estou deixando aqui simplesmente a critério de exemplo, tá? E daqui para baixo serão os números negativos. Então vou colocar na mesma corzinha para ficar mais bonitinho aqui. Então aqui eu tenho o menos 1, aqui eu tenho o menos 2, aqui eu tenho o menos 3 e aqui eu tenho menos 4. Né? Aí, quando nós olhamos aqui, nós temos o ponto inicial. Né? Nós temos o ponto zero, vamos dizer assim, que é este daqui. É a origem, o ponto de origem. O ponto de origem, que eu posso chamar de O, ele é o 0, 0. Veja que esse daqui nós já estamos tratando sobre coordenadas. Coordenadas de eixo x e coordenadas de eixo y. Este primeiro aqui é o x e este segundo aqui é o y. E a partir do momento que nós temos um determinado plano, né, e ao qual nós podemos ter determinadas coordenadas, é como se fosse uma folha de papel, por exemplo, aqui, né? Então eu tenho, por exemplo, o eixo x, que ele vem da esquerda para a direita, por exemplo, e eu tenho o eixo y, que ele vem de cima para baixo, ou de baixo para cima, dependendo de como que você estiver analisando, tá? Então vamos lá, tratando agora de coordenadas. Quando nós estamos tratando de coordenadas, nós temos que colocar em qual ponto, aonde que estará o ponto no nosso plano. Né? Não sei se vocês já jogaram Batalha Naval, por exemplo, ou, por exemplo, o próprio Excel, que você tem as colunas que são nomeadas com letras, né? E se você pegar, por exemplo, a linha, sei lá, o A2, então é a coluna A, que neste caso é a primeira, e a segunda linha, porque é a número 2. É praticamente a mesma coisa, tá? Então quando você está tratando, por exemplo, eu quero saber qual que é o ponto, sei lá, 1, 3. O primeiro número é o eixo X, eixo horizontal, né? Esquerda para direita para esquerda, e o segundo é o eixo vertical, cima para baixo e baixo para cima. Tá? Então aqui eu tenho o número 1 e eu tenho o número 3. Então é este daqui. Ó. O ponto estará exatamente aqui. Então eu tenho aqui 1 e o 3. Eu posso jogar ele para a esquerda, por exemplo? Eu posso ter um ponto à minha esquerda? Lógico que pode. Então eu vou pegar, por exemplo, menos 3 por 0. Exemplo.
menos 3. Então eu volto aqui que é o eixo x, 1, 2, 3, que é o 3. E ele, como ele não está subindo nem descendo, ele é 0, ele vai se manter aqui. Eu realmente posso fazer isso. Então eu tenho aqui 3, 0. E é menos 3, tá? Desculpa. Ah, eu posso ter para baixo? Pode. Pode ter para cima? Pode. Eu posso representar, por exemplo, como uma fração, por exemplo. Eu posso representar o meu ponto, um determinado ponto, uma determinada coordenada. Eu posso tratar como uma fração? Pode. Se você estiver trabalhando no domínio dos reais, por exemplo, né, dos números reais, os quais entram frações, os quais entram decimais, você pode colocar. Ah, então eu quero, por exemplo, pegar a coordenada, deixa eu pegar uma corzinha aqui mais bonita que tem, eu pegar amarelinha, ok. Então, vamos dizer aqui que eu quero pegar 3, 2, né, sobre 1/4, por exemplo. Eu posso. Então, 3, 2 nada mais é que 1,5, né, então vai ficar mais ou menos aqui, né? 1/4 é mais ou menos aqui, um pouquinho mais para cima, né? Então, se eu fosse para colocar no meu ponto ficaria mais ou menos aqui. Ah, eu poderia representar esse daqui como 1/2, por exemplo? Pode. Ah, se eu quiser, aqui, deixa eu só colocar aqui, ó, 3 sobre 2 e 1/4. Né? Eu poderia, sei lá, arranjar o ponto de raiz de 2, por exemplo, que é quase do lado? Pode. Você pode colocar qualquer valor, né? Dado o limite das suas coordenadas, dado como que você vai usar esses determinados pontos, tá bom? Se tratando de pontos e se tratando do domínio dos números reais, não tem problema, você pode colocar em qualquer lugar, beleza? Só que assim, uma coisa nós estamos tratando simplesmente sobre pontos, então como uma batalha naval ou como uma planilha do Excel, por exemplo, que você referencia simplesmente a uma célula. Agora, quando nós estamos tratando sobre funções, né, é um pouquinho diferente. Porque assim, quando você tem uma determinada função, você tem gamas de valores que essa função pode te retornar, né? Dado o domínio dela, dado as imagens que ela tem, dado as regras que essa bendita dessa função pode ter. Mas assim, vamos considerar uma função genérica e uma função ao qual você tenha praticamente qualquer número real, tá? Qualquer número real que é, por exemplo, a função dela é x. Então, um valor de x. Né? Então, ela vai ter um determinado desenho. Por quê? Porque eu posso enfiar qualquer número aqui. Eu posso colocar, sei lá, f de 1, eu posso colocar f de 3, posso colocar f de raiz de 2, por exemplo, eu posso colocar f de 75 elevado ao quadrado dividido por 2, né? Eu posso colocar qualquer valor aqui dentro. X por x ao quadrado, né? Considerando que a gente não está tratando sobre variáveis, a gente já está tratando sobre determinados valores. Né? E graças a essa gama de valores e esses infinitos intervalos que minha função pode ter, dado o domínio dela, né? Dado o domínio e a definição, nós temos gráficos que podemos colocar dentro das nossas coordenadas. Para ficar melhor ainda a visualização, eu fiz aqui algo muitíssimo simples, tá? Eu simplesmente só peguei aqui uma planilhinha do Excel mesmo, né? E eu montei alguns gráficos sobre ela. Então assim, eu tenho a minha fórmula aqui em cima, que é a fórmula X, e eu tenho uns valores, que vai do menos 5, menos 4 até o 5. Vai do menos 5 até o 5. Eu não defini domínio para essas funções, tá? Eu não coloquei, pelo menos por enquanto, nada do tipo. Eu imagino que essas funções aceitem todos os números reais. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5 vai voltar menos 5, 4 vai voltar 4 e assim por diante, como vocês podem ver aqui na função. Tá? E eu tenho um gráfico 1. Como é uma função linear, eu não tenho nenhum valor ao quadrado, nem nada do tipo, ela vai manter uma linha reta. Ó, ponto, ó, menos 1, 5. Vocês estão vendo aqui, ó, série 1.1, exatamente a coordenada, ó, menos 1, 5. Então, ó, aqui vai estar 2 menos 4, 3 menos 3, 2 menos 2, 5 menos 1, aí vai estar aqui, ó, 6, 0 e assim por diante. Aqui são os pontos. Né? Só que veja que ele cruza o eixo 0 exatamente no 0 aqui. Ó. Ele vai cruzando e até que ele chega no ponto, neste caso, ponto 11. Tá? Vem aqui do menos 5 até o 5. Esses são os valores que ele retorna. Tá bom? Ó, menos 5 é por causa da... Tá um pouquinho estranho por causa da escala, tá? Se eu mudar aqui escala para menos 5 e 5, aí ele vai ficar certinho.
tá? Tá exatamente desse jeito. Aqui o eixo, ó, o eixo principal, Paraná, unidades, papapá. Ó, unidade 1 e assim por diante. Eu vou deixar aqui pelo menos por enquanto, tá? Eu poderia deixar aqui certinho só para poder cruzar, mas enfim, aqui exatamente neste ponto, que é o ponto 10, né? Ponto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto que ele cruza o eixo 0, ele cruza o x. O eixo x está no 0 e o valor dele é 0. O resultado dele é 0. Né? Então, no eixo y, que seria o eixo do resultado, né, é como se fosse assim. O eixo x é o valor ao qual a gente está inserindo nele e o eixo y, né, o resultado do eixo y é o resultado da minha função. Tá? Então, voltando para cá, por isso que eu tenho aqui, ó, inserindo menos 5, ele está aqui embaixo, menos 4, menos 3. Ó, veja que o valor é esse daqui. Ó. O resultado é este daqui. E assim por diante até chegar no final. Tá bom? Agora que eu tenho, aqui são só os pontos, tá? Por isso que está do 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando na verdade aqui o 6 ele deveria ser o valor 0. Tá? Mas consideremos, imagine que aqui passa uma linha bem aqui no meio do 6. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui um x ao quadrado. Então, menos 5 vira 25. Lembre que todo número elevado a um número par, ele vira par. Tá bom? E aqui eu tenho, por exemplo, o menos 4 ele vira 16, 9, 4. Veja que ele faz esse U aqui assim. Né? Ele faz esse Uzinho aqui. Quando ele chega no eixo 0, ele vira 0 novamente até que ele sobe. Aí você pode criar, por exemplo, uma função com um desenho um pouco mais, vamos dizer assim, complexo. Né? Exatamente como essa fórmula aqui que eu fiz, que é 3 vezes x ao quadrado mais x mais 3, dividido por... E aqui eu só esqueci de colocar o parênteses, tá? Dentro disso daqui. Aqui na fórmula eu coloquei, eu só esqueci de colocar aqui, que é exatamente esta função aqui. Eu só coloquei mais um aqui na frente, que é para quando chegar no 0 ele não dá indefinido, tá? E por isso que eu tenho exatamente este desenho aqui, ó, 9, 9, este segundo 9 seria o eixo, seria o 0, né, do meu eixo x, e daí ele pega e volta aqui para baixo. Tá? Então vai desde o 3, ele sobe aqui, ele volta 9 de novo, e logo depois ele desce 5 até ele voltar para determinado valor. Uma última coisinha que eu gostaria de mostrar. Por exemplo, quando eu tenho uma função linear, o valor é reto, certo? Ele vai de baixo para cima, normal. Agora, se eu tenho uma função quadrática, opa, errei. Se eu tenho uma função quadrática, então eu tenho uma função que eleva um valor ao quadrado, né? Ele vai ter esse desenho de U. E se eu tiver um valor cúbico aqui, se eu tiver um valor com um expoente ímpar, como eu coloquei aqui, ele vai fazer esse desenho de S. E se eu colocar aqui um 4? Veja que a curva vai ser mais acentuada. E se eu colocar aqui um 5? Ele vai lá para baixo. Mas ele continua praticamente o mesmo desenho. Só que aqui ele já achata um pouco mais, porque o menos 5, quanto mais elevado você vai colocando, maior a distorção ele vai tendo. Então se eu colocar, por exemplo, aqui 6, voltar para um positivo, por exemplo, olha só como é que ficou o desenho. Ele vai achatando mais. Se eu colocar, por exemplo, 7, ele vai ficar com aquele mesmo desenho de S e assim sucessivamente, tá? Ó, veja que quando ele chega aqui no meio, ele achata mais. E aqui, só um último exemplo. Se eu quisesse, por exemplo, fazer isso daqui ao quadrado, raiz quadrada deste bendito deste valor. Né? Então, elevado a 1 dividido por 2, neste caso, eu vou colocar aqui 1,05. Por que ele não está dando... Deixa eu colocar square, né? SQ raiz. Deixa eu colocar a raiz deste número aqui do lado. Tá certo. Não existe raiz de número negativo. Né? Então, eu vou colocar aqui mais para baixo e eu vou arrastar só para poder ter mais ou menos uma razão. Quando você está tratando de uma raiz, um gráfico de raiz, ele vai se espalhar bem mais para frente. Eu vou explicar isso um pouco mais nos próximos vídeos, quando a gente falar um pouco mais sobre gráficos, beleza? Aqui foi só uma introdução, o vídeo está um pouquinho longo, porque eu não vou deixar vocês esperando uma semana para ter um videozinho de 5 minutos. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí. Beijos na bunda e até o próximo vídeo.